Oi pessoal, hoje a gente continua a leitura da Ilíada do Homero com o canto 11, isso significa que a gente está quase na metade desse projeto. E para quem não assistiu os vídeos anteriores, como vocês já sabem, aqui na descrição desse vídeo tem um link para a playlist da Ilíada com todos os videozinhos na ordem. No canto anterior, o canto 10, a gente acompanhou uma trama bem interessante de espionagem entre esses povos que aconteceu durante a madrugada, um canto bastante emocionante, bem empolgante. E esse canto de hoje começa na manhã exatamente do dia seguinte ao canto 10. Nessa manhã em que começa o canto 11, o Agamenon pede para que os acaios preparem as suas armas para enfrentar os troianos mais uma vez em mais uma batalha. E então se segue uma descrição da beleza das armas e armaduras do Agamenon. Para levantar os ânimos dos acaios, a Hera e a Atena fazem trovejar em honra a Agamenon, e os chefes dos acaios vão dar instruções para os aurigas, que são os condutores dos carros de guerra, mas esses aurigas já estão prontos lá para o combate. Enquanto isso, do outro lado do conflito, os troianos estavam fazendo a mesma coisa, também estavam se preparando e discutindo estratégias para a batalha daquele dia, e Heitor então dava algumas instruções para os seus guerreiros. Já entre os deuses, não eram todos que estavam de acordo com Zeus ter impedido as interferências nos combates e ter decidido dar todas as honras e todas as vitórias para os troianos, mas Zeus não estava nem aí e decidiu ir assistir aos conflitos longe dos outros deuses para então ficar sossegado sem as opiniões. Os conflitos entre acaios e troianos então recomeçam com uma leve vantagem para os acaios, e segue então uma descrição de Agamenon lutando. Inclusive, nesse canto, existem várias descrições das lutas dos personagens principais, descrições essas então que vão ocupar boa parte desse capítulo. Enquanto isso, Zeus protegia Heitor dos perigos da guerra, mas mesmo assim Agamenon estava bastante empenhado em seguir o Heitor para tentar acabar com ele. A vantagem dos acaios cresce e os troianos acabam recuando de volta para os muros de Troia, e Agamenon e os seus guerreiros então continuam as perseguições aos troianos. E Zeus, vendo que os troianos que ele tanto protegia e queria que vencessem estavam ficando em desvantagem, vai até o topo do Monte Ida e pede para que Íris desça até o campo de batalha para dar um recadinho para Heitor. Nesse recado, Zeus diz que Heitor deveria evitar lutar, principalmente lutar com Agamenon, e deveria ficar só encorajando os guerreiros troianos a lutarem. Mas se por um acaso ele fosse atingido por Agamenon, Zeus ajudaria Heitor então a recuperar suas forças. Íris então desce até o campo de batalha, passa esse recado para Heitor, que ouve com atenção, e logo obedece. Então ele desce da sua biga e passa então a encorajar os guerreiros troianos, e com isso as forças entre esses dois lados conflitantes acabam se equilibrando. Agamenon também decide se retirar da batalha e sobe na sua biga para voltar para os barcos, porque ele tinha medo que os troianos chegassem próximo aos barcos e acabassem colocando fogo nos barcos, como era de fato plano dos troianos. Mas antes de ir, Agamenon dá instruções então para os seus guerreiros para que eles evitassem que os troianos conseguissem chegar perto então dos barcos. Heitor percebe a retirada de Agamenon e interpreta isso como um sinal de glória dado por Zeus, afinal o melhor guerreiro acaio tinha se retirado. Com essa retirada de Agamenon, Heitor volta a lutar, afinal ele era para evitar lutar justamente com o Agamenon, e sem o Agamenon por perto ele estava mais seguro. Enquanto isso, Odisseu e Diomedes percebem esse recuo dos acaios e o avanço dos troianos, e também ficam com muito medo, assim como Agamenon, sobre um possível ataque dos troianos aos barcos, principalmente um ataque com fogo, e sobre como isso seria péssimo para os acaios, então eles continuam lutando justamente para evitar que os troianos colocassem fogo nos barcos dos acaios. E o avanço de Heitor contra os acaios faz com que Diomedes acabe pedindo ajuda de Odisseu para elaborar uma defesa. Diomedes então ataca Heitor, atirando uma lança contra ele, atinge Heitor na cabeça, mas Heitor não fica ferido por conta do elmo que ele usava então na cabeça e que protege ele do ferimento da lança.
Mesmo não ficando ferido com gravidade, Heitor fica um pouco atordoado, afinal aquela lança tinha sido uma pancada na cabeça dele, e então ele recua para as fileiras troianas para ficar em segurança entre os seus guerreiros, e acaba caindo de joelho com uma visão um pouco turva por conta daquela pancada na cabeça. Diomedes avança na direção de Heitor tentando atacar ele mais uma vez, dessa vez com um ferimento fatal, mas Heitor acaba sendo mais rápido, pula para sua biga e consegue fugir dos ataques de Diomedes. Bastante frustrado por não ter conseguido pegar Heitor, o Diomedes acaba gritando com ele, dizendo que um dia a hora dele chegaria, embora mais uma vez ele tivesse conseguido escapar. Enquanto isso, Alexandre, que era irmão de Heitor, mira uma flecha em Diomedes e acaba acertando Diomedes no pé, flecha essa que atravessa o pé de Diomedes e se crava do outro lado na terra. Depois de acertar o pé de Diomedes, Alexandre sai do esconderijo dele e fica rindo daquele ferimento que ele fez no Diomedes, mas ao mesmo tempo se lamenta por não ter conseguido matar ele. Em um trecho bastante exagerado, o Diomedes diz que não estava nem um pouco abalado com aquele ferimento e diz que o Alexandre era só um mulherengo que não tinha coragem de lutar frente a frente. Diomedes ainda diz que Alexandre não deveria comemorar aquela flechada no pé, porque para Diomedes aquele ferimento não passava de um risquinho causado por uma criança. Uma fala bastante exagerada para alguém que teve o pé literalmente atravessado por uma flecha. Logo, Odisseu chega para ajudar o Diomedes e retira aquela flecha do pé dele, o que causa muita dor. E então Diomedes é colocado em uma biga e enviado para os navios para tratar aquele ferimento. Nesse meio tempo, Odisseu acaba ficando sozinho no campo de batalha e logo é cercado pelos troianos com quem ele tem que lutar sozinho. Cercado pelos troianos, Odisseu acaba sendo ferido por Soco. E Soco é um personagem, ele não leva um soco, na verdade o Soco arremessa uma lança na direção dele, mas Odisseu é protegido por Atena, que faz com que aquela lança não causasse um ferimento letal. Odisseu se acalma quando percebe que aquele ferimento não foi fatal, mas mesmo assim ele vai ter que se retirar então do campo de batalha para tratar daquela ferida. Antes de se retirar para se recuperar, Odisseu atira uma lança de volta na direção de Soco e acaba acertando e acabando com aquele guerreiro troiano. Quando os outros guerreiros troianos percebem que Soco foi morto, eles avançam na direção de Odisseu, e Odisseu, como está sozinho, tem que gritar por ajuda para que os outros companheiros acaios ouçam e então venham acudir ele. Menelau ouve os gritos de Odisseu pedindo por ajuda, e ele e Ajás Telemônio vão até onde Odisseu estava e encontram ele completamente cercado pelos troianos. Quando esses dois chegam, alguns troianos acabam se dispersando, mas mesmo assim Menelau e Ajás têm que lutar com alguns troianos, e então Menelau também ajuda Odisseu com o seu ferimento, enquanto que o Ajás luta com os guerreiros que restaram. E nesse meio tempo, Macaone também acaba sendo ferido por Alexandre, o que deixa os guerreiros acaios bastante preocupados, porque mais um guerreiro muito forte, muito poderoso, tinha sido ferido. Idomeneu orienta Nestor a colocar o Macaone no seu carro, para que ele fosse levado então de volta para os navios para tratar daquele ferimento, e essa urgência toda em salvar o Macaone se dava porque Macaone era médico, e médicos nos conflitos, então, eram muito valiosos. E Nestor reconhece aquela urgência em salvar o Macaone e obedece o Idomeneu na hora, coloca ele então na sua biga e leva de volta para os navios para que Macaone fosse tratado. Enquanto isso, um troiano chamado Cebriones avisa o Heitor de que o Ajás Telamônio, em outro ponto da batalha, estava acabando com os guerreiros troianos e que eles deveriam ir para aquele ponto de batalha para reforçar, então, a ajuda aos guerreiros troianos. Heitor então vai acudir os seus companheiros troianos e por onde ele passa ele causa bastante tumulto entre os acaios, lutando com absolutamente tudo que ele tem nas mãos, inclusive pedras. Zeus mais uma vez interfere na batalha, fazendo com que Ajás Telamônio ficasse com medo do conflito e principalmente medo do que poderia acontecer com os navios dos acaios caso eles pegassem fogo, fogo esse
atirado pelos troianos, e então o Ajaz decide recuar justamente para proteger os navios, e mesmo recuando ele continua lutando. E enquanto isso, mais distante dos conflitos, em um navio, o Aquiles estava observando tudo o que estava acontecendo lá na segurança do seu navio e percebe que os acaios estavam recuando mais uma vez. Aquiles então chama Patroclo e pede para que Patroclo vá conversar com Nestor para saber quem era o guerreiro acaio que ele viu sendo retirado ferido do campo de batalha. Aquiles suspeitava que esse guerreiro fosse Macaone, mas como na hora que ele estava vendo os cavalos passaram na frente, ele não tinha certeza. Lembrando que Aquiles estava de fora dos conflitos desde o canto 1, por conta de um desentendimento com Agamenon, e que no canto 9 os acaios foram até Aquiles para pedir que Aquiles voltasse a lutar do lado dos acaios, por conta do perigo do avanço troiano, o que Aquiles não faz, ele continua de fora dos conflitos. Patroclo obedece o pedido de Aquiles e vai até a tenda de Nestor, onde ele é recebido com muita surpresa e convidado a se sentar. Patroclo não aceita o convite para se sentar com eles, diz o motivo dele estar lá, e que ele já estava voltando, porque ele já tinha visto que o guerreiro ferido era Macaone, e estava voltando porque Aquiles era muito violento e poderia ficar zangado por ele se demorar, então ele já estava indo para as coisas não ficarem feias para o lado dele. Nestor então reclama com Patroclo sobre Aquiles, dizendo que ele não tinha a mínima compaixão pelos próprios companheiros que ele estava deixando morrer, com essa atitude de ficar de fora dos conflitos e não ajudar o próprio povo. Depois de contar muitas histórias sobre batalhas antigas, Nestor pede que Patroclo ajude a convencer Aquiles a voltar aos conflitos, coisa que eles já estavam tentando fazer há muito tempo. Nestor ainda sugere que, se caso Aquiles se recusasse a voltar, Patroclo deveria pegar a armadura de Aquiles, se vestir com a armadura dele e vir Patroclo no lugar, porque assim os troianos achariam que Aquiles estava de volta, ficariam com medo, e isso levantaria a moral dos guerreiros acaios. Patroclo fica bastante abalado com tudo que Nestor disse e resolve se apressar para ir embora. Mas no caminho ele encontra Eurípilo, que está caminhando mancando, bastante ferido, com sangue na sua ferida, e decide parar para ajudar o Eurípilo. Afinal, Patroclo tinha conhecimentos de medicina. Patroclo aproveita para pedir para Eurípilo se a situação dos acaios era assim tão grave quanto o Nestor estava dizendo. Eurípilo responde que sim, a situação era muito grave e que ele pessoalmente já não via mais nenhuma alternativa para os acaios, porque os melhores guerreiros estavam feridos e os troianos não paravam de avançar. Patroclo fica bastante atordoado em saber disso e quer se apressar para ir logo até Aquiles passar o recado de Nestor e também dar as informações que Aquiles tinha pedido. Mas antes disso, então, Patroclo ajuda o Eurípilo e lava o ferimento dele, trata o ferimento e coloca uma raiz que era calmante para as dores. E assim termina o canto 11, um canto de batalhas bastante intensas, e mais uma vez apresentando então o recuo dos acaios. Esse então foi o vídeo de hoje, muito obrigado a quem assistiu. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau!